Paz do Senhor, meus irmãos. Neste dia, na manhã desse dia, nós estamos estudando a lição de número 10 da nossa revista da Escola Dominical, que tem como tema da lição a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E nessa lição que nós estamos estudando hoje, 7 de junho de 2020, tem como título essa lição, a intercessão pelos Efésios. Paulo intercedendo pela igreja de Éfeso, pelos irmãos de Éfeso, da cidade de Éfeso, os Efésios. E o texto áureo dessa lição, ela diz o seguinte: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios 3, 14 e 15. A verdade prática diz o seguinte: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder e vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A leitura bíblica em classe, ela encontra-se em Efésios capítulo 3, versículo 14 a 21. E diz o seguinte: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Essa lição que nós estamos estudando nesse dia, vai falar da intercessão de Paulo. Paulo, ele escreve aos Coríntios, escreve aos Efésios, e ele vai, escreve uma carta, aos Efésios, uma carta instrutiva, de instrução, onde ele vai instruir esses irmãos. Não é uma carta onde ele escreve não é uma carta onde ele escreve tipo exortando, não, mas é só uma carta instrutiva, de instrução. Mas ele, além de mandar essa carta, ele pede ao Senhor que conceda a esses irmãos sabedoria, para que eles compreendam o que Paulo está escrevendo, para que eles tenham o discernimento de tudo aquilo que Paulo está tendo revelação de Deus e está compartilhando. E ele pede a Deus para que ilumine o coração desses irmãos, para que eles também compreendam o que está sendo escrito, o que Paulo escreveu para eles, para que eles sejam uma igreja firme, se mantenham sempre firme de pé, para que nenhum mal possa derrubar, para que aquela igreja não venha a se afastar, a se desviar dos caminhos de Cristo. Então Paulo, ele se preocupa muito com esta igreja. E a introdução diz o seguinte: após revelar o mistério oculto, na lição passada, após revelar o mistério oculto, na lição passada, não, nesse capítulo 3, os mistérios ocultos, isso na lição passada, todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno de
o digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é um tema desta lição que estamos agora iniciando neste dia. O apóstolo inicia, aqui no primeiro ponto, inicia a sua oração ao Senhor com um pedido duplo. O que ele pede? Pede poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações, no coração dos crentes de Éfeso. É isso que ele quer. Ele sabe que isso é algo fundamental na vida do cristão, né? O poder de Deus e a presença de Cristo. Esse crente ele vai estar firme. Então Paulo sabe disso, ele sabe que essa é uma força, essa é uma das dádivas, essa é uma das... isso é uma coisa que o cristão tem que ter. Como é que eu sou cristão se eu não tiver Cristo dentro de mim e se eu não buscar o poder de Deus em meu coração dentro de mim? Como que eu sou crente eu vou conseguir permanecer firme, né? Então Paulo ele pede a Deus para que a igreja de Éfeso tenha esse poder, receba esse poder de Deus e creia que Cristo está em seus corações. Aqui no primeiro ponto, do primeiro tópico, vai dizer as riquezas da sua glória. Paulo apresenta sua oração confiado nas riquezas da sua glória, né? A glória de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, né? No capítulo 1, versículo 17. Cheio de abundantes riquezas de sua graça, né? No capítulo 2. O que significa que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiros de ricas e ilimitadas bênçãos. Nosso Deus, ele é despenseiro, né, de ricas e ilimitadas bênçãos. Ele tem bênçãos ilimitadas para nos conceder, para nos dar. Basta tão somente que nós creamos, que nós nos coloquemos diante dele, que nós coloquemos as nossas ansiedades, nossos desejos, tudo na presença de Deus, tudo diante dele, e ele nos concede, porque ele é maravilhoso. O que significa que ele é possuidor de todas a glória e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, né? Paulo pede a Deus para que a igreja de Éfeso ali seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, né? E que compreenda o amor divino e tenha um pleno desenvolvimento espiritual. É isso que Paulo deseja para a igreja de Éfeso, né? Que essa igreja tenha o poder de Deus, que essa igreja tenha Cristo em seu coração pela fé e que essa igreja conheça o amor divino, o amor de Deus, né? E que essa igreja, para que ela possa ter um desenvolvimento espiritual. E assim todos nós, para que nós possamos ter esse desenvolvimento espiritual, nós precisamos ter esses requisitos aqui que Paulo pede para Deus, que é poder de Deus, que é Cristo Jesus dentro de nós, crendo isso, que está dentro de nós, é para conhecer o amor de Deus, né, para que tenhamos um desenvolvimento espiritual. Fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu Espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus. Não é isso que quer dizer. A igreja tem o Espírito, né? Mas o que Paulo está querendo dizer, que está dizendo aqui, é mais que ela fosse continuamente revigorada com poder. Essa igreja precisava ser revigorada sempre, constantemente. Ela tinha o Espírito Santo, mas Paulo está pedindo aqui a Deus para que ele sempre tenha o Espírito Santo. Por quê? Porque o pecado separa o homem de Deus. O pecado entristece o Espírito Santo de Deus e por isso ele se afasta, ou não é ele que se afasta, nós se afastamos, nós colocamos uma barreira entre nós e o nosso Deus quando pecamos. E que
Paulo está pedindo aqui é para que essa igreja se mantenha sempre assim, tendo o Espírito Santo. Quer dizer, enquanto a igreja tem o Espírito Santo em sua vida, em seu coração, né, no homem interior, que Deus trabalha como o reino de Deus espiritual, ele trabalha em nós por dentro, trabalhando a nossa alma, mudando por dentro o nosso comportamento, a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito, para que isso possa refletir na nossa vida, né, no homem exterior. Primeiro trabalhar na nossa alma, no interior, para que isso reflita no exterior, para que as pessoas vejam o que Deus pode fazer, o que Deus faz na nossa vida. Então Paulo intercede a Deus dessa forma, para que essa igreja permaneça firme, para que essa igreja nunca desista, né? E consequentemente em seu fortalecimento diário. O que Paulo está dizendo é que a igreja sempre, todos os dias, diariamente procure buscar esse fortalecimento diário. Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, né? A única força que nos mantém, que nos habilita a se manter firme, né, longe do pecado, é o Espírito Santo. Então, por isso, o apóstolo enfatiza, o apóstolo clama a Deus, pede a Deus para que essa igreja busque sempre o Espírito Santo diariamente em sua vida, para que eles nunca se afastem desse Deus maravilhoso. E que atua no homem interior, né? A força de Deus atua no interior, como eu já falei, e capacita o crente a perseverar e a manter-se afastado do pecado, é o Espírito Santo, e a compreender as coisas espirituais. O Espírito Santo nos ajuda a nos afastar do pecado e ainda assim nos ajuda, nos mantém firmes diante de Deus e nos ajuda a compreender as bênçãos espirituais de Deus, nos ajuda a compreender as coisas, né, espirituais, aquilo que Deus tem feito para nós. É o que Paulo tinha sido revelado por Deus, né, sobre o mistério que estava oculto. Foi o Espírito Santo que revelou ao apóstolo Paulo o mistério, né, de gentios e judeus, que agora se formam um só povo em Cristo Jesus. Foi através do Espírito Santo que Paulo teve essa revelação. Nós sabemos que os apóstolos, quando estavam com Cristo, antes da descida do Espírito Santo, eles tiveram muita dificuldade de compreender o mistério de Deus, de compreender ali o que Cristo estava falando sobre a sua vida, que a sua missão de vir, de morrer, e eles não conseguiam ali entender o que Jesus estava falando. Todo dia ele dizia: é necessário que eu morra, que eu padeça, mas que ao terceiro dia eu ressuscite. E os apóstolos tinham dificuldade de entender, tanto quando Cristo é morto, eles se dispersam, eles ficam todos perdidos ali, até Cristo ressuscitar novamente, para eles terem outra injeção de ânimo. E aí quando Cristo, Jesus manda que eles fiquem em Jerusalém, ali eles são revestidos de poder no dia de Pentecostes, aí essa igreja, ela passa a ser uma igreja agora que compreende o mistério de Deus, de Cristo, porque o Espírito Santo agora passa a habitar naquela igreja e passa a desenvolver ali naquela igreja a capacidade de compreensão, de entender que Cristo veio para aquela missão, e essa era a missão do Messias, de morrer pela humanidade, agora não mais só pelos judeus, mas por toda a humanidade. E Paulo prega isso, Paulo mostra isso com muita propriedade, né? E habilitados por Cristo, o apóstolo também orou para que Cristo habilitasse pela fé nos corações, para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, né? Ele ora para que Cristo habite pela fé no coração dos santos, e que também o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. Isso não quer dizer, a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha Cristo, que conhecia, que é uma igreja fervorosa, sim, né? Paulo não está exortando essa igreja, Paulo está instruindo esta igreja, a permanecer firme. Então essa igreja tem sim Cristo, mas que Paulo está querendo dizer, está dizendo aqui no versículo, é que essa igreja permaneçam, creia que Cristo está sempre em seus corações. Por mais que a dificuldade venha, eles têm que crer, acreditar nisso, né? Não estivesse, aqui quer dizer, isso não quer dizer que Cristo não estivesse presente na igreja de Éfeso,
No versículo em questão, o verbo grego é katoikein, significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Então, que Cristo, que o apóstolo Paulo está dizendo ali, está pedindo, é que o crente, ele crê que Cristo habita para sempre no nosso coração. Não é uma habitação temporária, algo que ele habita ali e amanhã não habita mais. Ele quer habitar para sempre. A única coisa que faz ele não habitar em nosso coração é nós mesmos. Quando nós pecamos, quando nós entristecemos o Senhor, e aí sim, ele não vai ficar em um coração cheio de pecado, de coisas, né, de imundícia, essas coisas, não. Ele habita num coração limpo, puro, que ele limpou para morar. Mas nós é quem podemos contaminar esse coração e Jesus pode sair daqui. Então Paulo está pedindo para que os irmãos creiam, aceitem, tenham sempre Jesus no coração, porque se nosso coração estiver preenchido com a presença de Cristo, nós jamais vamos cometer pecados, né? Vamos cometer algo que vem entristecer o Senhor, porque Ele domina a nossa vida, a nossa alma dentro de nós. Isto indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que, sem Cristo, a igreja não pode subsistir às forças do mal, jamais. É Cristo quem nos fortalece, é quem nos dá força para resistir às forças do mal. Sem Cristo, jamais o ser humano consegue vencer essas forças, jamais. E o segundo ponto aqui vai falar arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. É o amor, é a mensagem central. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus, né? Paulo está trabalhando isso. Paulo sabe que é necessário que a igreja compreenda isso. Assim como Deus nos amou, nós também devemos entender, conhecer esse amor para que nós possamos amar também as pessoas, amar o nosso próximo, amar os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem. Devemos amar sim. O amor verdadeiro é esse, não é simplesmente amar aqueles que nos amam, né? Porque que nós estaríamos fazendo demais se as pessoas no mundo já fazem isso, né? O amor verdadeiro é aquele que ama aqueles que nos perseguem mesmo, aqueles que nos odeiam. Essas pessoas nós devemos amar mais ainda, além daqueles que já estão próximos de nós, que nós amamos, amar esses também, né? O amor é virtude cristã. Não, nas Escrituras, o amor é atributo divino, né? Atributo. O amor é um atributo de Deus, atributo divino, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. Foi por amor, né? O amor é o resumo da lei e dos profetas, né? Ele diz que a lei, ela resume, né? Ama a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. A lei resumiu-se nisso, Jesus falou em Mateus 22, 40. O sinal dos discípulos de Cristo, né? O amor é o sinal dos discípulos de Cristo. A prova da filiação com Deus, né? Ele nos resgatou, Ele nos adotou como filho. E deve ser expresso por meio de atitudes concretas. O amor ele deve ser expresso por meio de atitudes concretas. Não simplesmente amar de boca, de lábios, mas esse amor ele deve ser refletido por meios de atitudes, né? Ele deve ser mostrado, nós devemos mostrar por meio de nossas atitudes. O mundo tem que ver se realmente amamos. As pessoas têm que ver, têm que presenciar, para que as pessoas também sintam esse desejo de amar também uns aos outros, porque o mundo lá fora precisa de espelho. Nós somos luz deste mundo, nós somos luz do mundo, e como luz nós estamos neste mundo para ser visto pelo mundo, para que o mundo veja em nós e não tenha em que nos apontar em nada, né? Devemos ser
pessoas irrepreensíveis. É assim que o Senhor nos manda, né? Já imaginou Daniel lá na Babilônia, se ele não fosse uma pessoa irrepreensível? Ele teria sido condenado logo, aquelas pessoas teriam vencido Daniel. Mas como Daniel era uma pessoa que era irrepreensível, eles olharam, procuraram o defeito de Daniel de todo jeito, não conseguiram. O único defeito que eles acharam foi na lei do seu Deus, e isso não era defeito. Daniel fazia isso constantemente porque amava e sabia que esse era o único Deus que deveria ser adorado. E aí eles que se prejudicaram com isso. Então nós devemos ter uma vida santa, sincera de Deus diante do mundo, para que o mundo não tenha que nos apontar, não venha achar em nós algum defeito, alguma falha, para que seja escarnecido, para que seja zombada a nossa fé, para que o nosso Deus seja escarnecido por nossa causa, mas que a nossa vida nesta terra possa ser para glorificar ao nosso Deus. O amor é o maior de todas as virtudes, né? É o princípio que norteia o fruto do Espírito. Ciente desta relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigados e alicerçados no amor. Então Paulo está dizendo aqui, né? Arraigados, nós vamos ver aqui o que é isso, arraigados, aqui mais na frente, eu vou ler logo aqui para dizer, arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. A expressão arraigados, né, e fundados em amor compara os santos com uma planta bem enraizadas e uma casa bem alicerçada. Então Paulo está comparando aqui essa expressão arraigados como uma planta que está bem enraizada, bem fixada no chão, onde nada pode arrancar essa planta, onde o vento em si ele não pode derrubar essa planta. E assim também ele compara também a uma construção que é construída em cima de um alicerce forte, um alicerce firme, fundado. Então, quando a igreja está fundada em amor, né, quando a igreja está fundada em amor, arraigados em amor, ela está firme, fixa, não tem nada que possa abalar esta igreja, porque ela ama, ela está firmada no amor verdadeiro, que é o amor de Deus. E ela ama também com prazer, ela ama porque ela foi amada primeiro, né? Arraigados e fundados em amor. Né? E a construção, né? A planta enraizada e aquela construção que é firmada em um alicerce firme, que nada pode abalar. E é assim que Paulo compara a igreja firmada em Deus, a igreja que compreende o amor de Deus, a igreja que tem o poder de Deus na vida, a igreja que tem Cristo em seu coração. Compara os santos como uma planta bem arraizada e uma casa alicerçada. Indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação. Jamais. Sem o amor não tem sustentação alguma. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura, né, o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. Paulo insiste para que nós compreendamos isso. O amor de Deus é algo grande, né? É algo que jamais um ser humano, por mais inteligente, capacitado que seja, ele sem o Espírito Santo de Deus, ele não compreende. Mas Paulo roga a Deus aqui para que o Espírito Santo de Deus dê compreensão a esses irmãos e compreenda a profundidade, né, o comprimento, a largura, a profundidade e a altura desse amor, para que a igreja fique firme, tranquila, em paz com Deus. Uso dessa expressão, né, que Paulo usa aqui, né, aponta para uma vastidão do amor de Cristo, que excede todo o entendimento.
e indica que a glória humana não pode mensurar o amor de Deus. Jamais. A glória humana não pode medir o amor de Deus. Não tem como mensurar isso. A intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Deus. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que, por isso, devemos amar uns aos outros. Se Cristo nos amou e ainda nos ama, devemos também assim amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Jamais o esforço humano pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo quer isso, que a igreja de Éfeso, e que é o que nós aprendemos com essa carta de Paulo, é que a igreja atual ela precisa ser cheia de toda a plenitude de Deus, que a igreja possa compreender na íntegra todo o seu amor por nós, e quando nós compreendemos isso, nós somos mais felizes, mais alegres, nós somos pessoas que não é qualquer perseguição, qualquer tipo de coisa que vem nos afligir, não, porque nós temos um Deus conosco que nos alegra, que nos anima, que nos dá força, que nos dá vigor para vencer, nos dá vigor para ir à luta, à batalha, e nada nos para, porque o nosso Deus é maravilhoso, nos sustenta pela sua mão poderosa e nos mantém de pé. E é essa nossa força neste mundo que o Senhor Jesus Cristo tem nos concedido. Aqui a lição, no ponto 3, a lição vai dizer o seguinte: as bênçãos de Deus excedem o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. Deus pode fazer além daquilo que pedimos, e Ele é um Deus que deve ser glorificado por nós. A dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Neste sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são o que Deus preparou para os que o amam. Essa instrução mostra que o pensamento do Senhor são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Então Deus ele é maior, Deus ele nos capacita, Deus ele é capaz de nos dar mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Nós, se alguém nos pede algo, nós só podemos dar aquilo que a pessoa nos pede, porque nós não sabemos a necessidade total da pessoa. Mas o nosso Deus não, Ele nos concede além daquilo que pedimos ou pensamos, porque Ele conhece todas as nossas necessidades e Ele supre todas as nossas necessidades, porque Ele é maravilhoso. E é por isso que é bom servir esse Deus, que nós possamos cada dia mais servir esse Deus, buscar cada vez mais a presença dEle em nosso coração, em nossa vida. Deus, desse modo, o poder divino que age na vida do crente e sua bênção, desse modo o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar a grandeza do poder de nosso Deus. Desse modo, o poder divino
que agem na vida do crente, né, e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de mencionar. A grandeza do poder do nosso Deus é capaz de responder além das mais corajosas orações. Né? Aqui nós vamos ver aqui nesse versículo que está em destaque aqui, que é 1 Reis 3, do 5 a 14, onde Salomão, né, Deus aparece a Salomão e ele pergunta: que tu queres que tu queres, pede o que tu quiseres que eu te dou. E Paulo disse: Senhor, eu quero sabedoria para governar esse teu povo, porque Salomão entendia que aquele povo era um povo de Deus, um povo da promessa. Salomão entendeu que aquele povo merecia um cuidado especial, porque daquele povo ali viria o Messias que salvaria a humanidade. Então ele sabia que aquele povo era um povo especial, que ele deveria cuidar com zelo desse povo. E aquele povo era um povo que o inimigo sempre estava lutando para tentar destruir, mas aquele povo ele tinha uma promessa de Deus. E Salomão sabia que aquele povo não era um povo qualquer, e ele precisava sabedoria para poder guiar aquele povo, para poder ser um rei excelente no meio daquele povo. E Deus concede a ele a sabedoria que ele pediu, mas também concede a ele muito mais ainda do que ele. Deu riqueza que nenhum outro homem teve, né? Deu sabedoria, deu glória, honra, muita coisa a Salomão. Não só deu aquilo que ele pediu, mas deu muito mais, porque ele sabe a necessidade. O nosso Deus é maravilhoso. O convite para adoração. Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida. O nosso Deus deve ser glorificado porque isso é devido a Ele. Ele foi quem criou os céus e a terra, Ele foi quem fez o homem, Ele foi quem, depois como peca, Ele envia o seu Filho Jesus Cristo para morrer em resgate desse homem, mais uma vez, para tentar resgatar novamente esse homem. Então essa glória é devida a Ele. Né? Na igreja por Jesus Cristo é devida. Na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Não é só nessa, em todas as gerações. Isso já vem de gerações em gerações e continuará até Cristo voltar. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorre acerca da boa nova, do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferida à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinidade do amor e de todas as bênçãos divinas, que excedem a compreensão humana. Além da compreensão humana, o homem não consegue compreender. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor, Deus detentor de tamanhas dádivas. Então esse Deus, Paulo aconselha, pede para que essa igreja sempre glorifique, porque Ele é detentor de todas essas bênçãos, porque Ele é merecedor de todas essas bênçãos. A glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue o ensino a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvor e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. Glorificar a Deus faz parte da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações, e enfatiza seu pedido com a ênfase para que todo sempre deve ser glorificado o nosso Deus, o que significa que deve ser praticado por todos os crentes.
todos os crentes devem glorificar a Deus para todos sempre. Então isso vem de geração em geração. Nós estamos na nossa geração hoje e temos que ensinar os nossos filhos a glorificar a Deus, porque essa geração continuará, dará prosseguimento à nossa, e se Jesus não vier ainda buscar o seu povo, vai ter que ter um povo para professar o seu nome, para glorificar sempre o seu nome, porque ele é maravilhoso. A conclusão diz o seguinte: a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de quatro princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração, né? Quais são esses princípios, essas bases que Paulo pediu para a igreja, né? Poder, né? Ele pediu o fortalecimento do poder, ele pediu a presença plena de Cristo, né? Presença plena de Cristo, ele pediu o imenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual da igreja, até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo, até alcançarmos a perfeição, que só seremos perfeitos quando Ele nos levar, quando Ele vier nos buscar, porque assim como Ele é, nós o veremos, aí sim seremos perfeitos, mas até lá devemos buscar essa perfeição e sempre o adorarmos, e sempre o glorificarmos, porque Ele é maravilhoso, Deus dos céus e da terra, o nosso Deus, nosso Senhor, e que o Espírito Santo de Deus possa nos ensinar, possa nos capacitar cada instante da nossa vida, nos dando força, nos ensinando a glorificar esse Deus maravilhoso. Eu agradeço aqui a oportunidade em nome de Jesus Cristo, e que essa pequena aula aqui, simples, possa ser edificante na tua vida e na minha, em nome de Jesus Cristo. Amém.